Que a resistência firme de Jesus em sua paixão esteja com todos vocês, moradores do coração. Mensagem de 24 de junho de 2016. Hoje à noite, quando eu tive um serviço de comunhão, eu levantei o vinho ao Senhor, e como em outras noites, eu o vi tomar o cálice e despejá-lo sobre a terra. Eu também o vi quebrar o cálice sobre a terra. Ele estava derramando-se sobre a terra, moradores do coração, para as conversões dos últimos minutos e em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Então, quando eu entrei em oração, o Senhor estava me segurando muito de perto. Seu humor era pensativo. Oh, Claire, estamos muito perto, tão perto. Estou sem fôlego. Isto é muito mais intenso do que minha paixão. Muito mais. E conforme ele me segurava, eu só sentia o gemido vindo de suas entranhas. Apenas um terrível gemido, bem fundo, bem no fundo, doendo no interior, vindo de dentro dele. Ele continuou. Até agora, eu não lhe permiti ver o meu estado, mas devo dizer-lhe, eu estou com dor excruciante. Estou realmente sem fôlego. Esta é a pior coisa que eu já tive que fazer. Mas a terra deve ser limpa da sujeira que tomou conta dela. Então, muito dano foi feito pelos gananciosos e ricos. Eles estão literalmente comendo o alimento dos pobres, considerando que eu criei a terra rica em recursos para todos, para que a pobreza nunca existisse. Embora eu tenha usado a fome para obter a atenção do meu povo quando eles se desviaram. Mas agora, o que posso dizer? Pai, livra-me desta hora, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Isso deve ser feito. Mas quão esmagadoramente sinistro e escuro são os dias à frente. Minha noiva, eu não queria sujar o nosso dia do casamento com essas preocupações, mas como posso escondê-los de você? Você sabe que eu tenho sido transparente com você, e é meu coração. Não tenho o costume de manter as coisas escondidas da minha própria carne e sangue. Oh, meu coração fica parado, e não há silêncio no céu para o que deva vir em breve para passar por isso. Todos se espantam e prendem a respiração para a destruição das nações. Todos estão intensamente em sintonia com essa hora que está sobre nós. Estamos em completa e extraordinária unidade. E todos estão segurando a respiração, assim como eu estou. A própria terra aguarda com gemidos. A criação sobre o que deve acontecer. A universal consciência da luta entre a luz e a escuridão é amplificada milhares de vezes na própria existência da minha criação. Oh, sim, minha criação tem que sentir, embora ela não seja a minha semelhança. No entanto, tem consciência dessas coisas necessárias. E como um cavalo a ser montado por um bêbado, ela está bem ciente da corrupção da humanidade. Sim, muito consciente. É a hora de escuridão, o triunfo do mal sobre o bem. E nesse ponto, moradores do coração, eu precisava fazer uma pausa. Eu me senti como se o Senhor quisesse falar comigo através das Escrituras. Então, eu abri a Bíblia no livro de Naum, que é todo sobre a destruição de Nínive, e como a crueldade dos assírios em Nínive foi sentida por outras nações, foi destruída pelo fogo e pela água.
eu quero ter um momento e compartilhar com vocês alguns dos paralelos. Depois de ter governado por mais de 600 anos com a tirania hedionda e da violência do Cáucaso, do Mar Cáspio para o Golfo Pérsico e de além do rio Tigre para a Ásia Menor, no Egito, Nínive desapareceu como um sonho. Seu fim era estranho, súbito e trágico. Foi obra de Deus. O seu julgamento sobre o orgulho da Assíria. A aparência das ruínas mostra que a destruição da cidade foi devido não só ao inimigo atacá-la, mas também pela inundação e fogo, confirmando assim as antigas profecias que lhe dizem respeito. As escavações recentes têm mostrado que o fogo foi um grande instrumento na destruição dos palácios de Nínive. Alabastro, carbonizado, madeira carbonizada e carvão, estados colossais de divisões completamente feitas com calor estão visíveis como em partes dos montes de Nínive e atestam a veracidade da profecia. Esses são comentários do prefácio bíblico. Então, essa foi a antiga Nínive. E o Senhor aqui usa isso como um paralelo à Nínive dos dias atuais. Há destaques aqui que são apenas impressionantes paralelos com os Estados Unidos. Vamos às Escrituras de Naum. Capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor não deixará impune o culpado. Seu caminho é no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Versículo 5. Os montes tremem perante ele e as colinas derretem. A terra treme ante a sua presença. E aqui está falando sobre terremotos e tsunamis. O mundo e tudo que nele há. Versículo 6. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar a sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as pedras são quebradas por ele. E para mim, Claire, isso soa muito parecido com uma guerra nuclear. Versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele cuida daqueles que nele confiam. Especialmente, pessoal, aqueles de nós que estão orando e realmente mantêm a confiança no Senhor. Versículo 8. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos para o reino das trevas. Isso, pessoal, me faz lembrar de Nova York sob a água, a esmagadora inundação, Nova York e São Francisco. Lembra também os bunkers subterrâneos e bases, que seriam os reinos de escuridão, seja o que for que eles conspiram contra o Senhor, e a nova ordem mundial. Ele vai trazer para um fim, o que me lembra um milênio. Problemas não virão uma segunda vez. Versículo 10. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Bem, isso me lembra um materialismo que é tão pesado nesse país, que as pessoas não reconhecem em que elas estão envolvidas. Eles estão totalmente envolvidos ao longo de espinhos, e eles não estão vendo o que está por vir. Versículo 11. De ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E aqui penso que isso seria sobre o Obama. Versículo 12.
Isto é o que o Senhor diz. Embora eles tenham aliados e sejam numerosos, eles serão destruídos e passarão. Bem, pessoal, isso seria a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os aliados, e eles serão destruídos e passarão, como na Primeira Guerra Mundial. Bem, a continuação do versículo diz: ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Versículo 13. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Gente, quantas oposições temos dado a Israel na tentativa de dividir a nação? O Senhor vai quebrar essa distância. Versículo 14. O Senhor deu uma ordem concernente a ti, Nínive. Você não terá descendentes que carregam seu nome. Vou destruir as imagens e ídolos que estão no templo de seus deuses. Aqui, isso está falando de uma reminiscência da rotunda do Capitólio, Washington, a forma como Washington é colocada para fora, e os pictogramas intensos e pinturas de deuses romanos. E o versículo continua: vou preparar a sua sepultura, pois és vil. Novamente aqui está falando sobre terremotos e tsunamis. Agora vamos ao capítulo 2. Versículo 1. Um atacante avança contra você. Bem, seria a Rússia, a Coreia do Norte e os chineses. E o versículo continua: guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder. Versículo 3. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Aqui eu penso que isso seja a Rússia. Continuando. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os cipestres serão terrivelmente abalados. Versículo 4. Os carros de assalto pelas ruas. Bem, aqui está falando de guerra urbana. Continuando. Apressando-se para trás e pelas praças. Eles se parecem com tochas de fogo. Eles arremessam como relâmpagos. Versículo 5. Ele se lembrará dos teus valentes. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha. E aqui está dizendo, pessoal, que eles não estão preparados. E nós quase não temos quaisquer tropas deixadas aqui. Todos eles foram enviados para longe de nosso país, deliberadamente. Continuando. Apressar-se-ão para chegar ao seu muro quando o amparo for preparado. Versículo 6. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. Bem, aqui fala sobre inundações em toda parte. Versículo 8. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Pessoal, isso me lembra depois de um tsunami. Quando um tsunami chega, ele destrói tudo, e então drena todo o caminho de volta para o mar novamente. Todos os seus tesouros terão ido. Nova York, São Francisco, Los Angeles, Chicago, num caminho sem volta. Versículo 9. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo o gênero de bens desejáveis. Versículo 10. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o coração, e treme os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles se enegrecem. Esse trecho fala do choque dos americanos quando o nosso país for atacado. Agora, vamos para o capítulo 3. Versículo 1. Ai da cidade ensanguentada,
Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Para mim, esse versículo significa Washington e Nova York. Muito baixas, pilhas de mortos, corpos sem números, pessoas tropeçando nos corpos. Versículo 4. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Bem, para mim, este versículo fala do Vaticano e dos Estados Unidos e da nova ordem mundial, tudo se movendo nessa direção, que o simbolismo oculto por baixo de tudo isso é tremendo. E o versículo continua: Eu sou contra você, diz o soberano Senhor Deus Todo-Poderoso. Vou levantar as saias sobre o seu rosto, vou mostrar às nações a tua nudez. Bem, aqui está falando de destruição total. Versículo 6. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Nesse versículo diz que haverá ruínas em todos os lugares e cidades. Versículo 11. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Versículo 12. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, cai na boca do que hás de comer. Para mim, nesse versículo, essa é a pilhagem das cidades subterrâneas e das bases. Versículo 13. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as portas da tua terra estarão de todos abertas aos teus inimigos. Bem, pessoal, nós não temos nenhum portão, não temos muros, não somos como vilas muradas. E continua: o fogo consumirá os teus ferrolhos. Para mim, aqui está falando das bombas nucleares. E eu realmente não quero falar mais sobre isso. Creio que é certamente o suficiente. Embora o último parágrafo seja muito importante para mim, eu acredito. Versículo 19 diz o seguinte: Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Bem, isso para mim é uma reminiscência da Escola das Américas. Então, há alguns paralelos. Nunca entendi o que este livro significava antes, mas eu realmente sinto que o Senhor me abriu os olhos para ele, abriu o meu entendimento nesta noite. E eu perguntei ao Senhor sobre Putin, também esta noite, porque eu tinha uma tremenda carga para ele. Eu sinto que há algo de bom sobre o homem. E eu estava pedindo ao Senhor, porque o Senhor me disse que ele era complicado em tudo isso. Ele é parte do programa, que tudo é roteirizado pelo poder. E eu disse: Senhor, por favor, estou preocupada com o que foi dito sobre Putin. Ele é realmente como a elite, afinal? E o Senhor me respondeu: Ele só está cumprindo com o que deve ser feito. Ele, de fato, não tem o controle do mundo, nem os chineses. São todos roteiristas, Claire. Ele é um homem decente, bem como outro líder que você admirava era um homem decente, mas sob o controle dos principados. Será que isso deixa o seu coração à vontade? Sim, acho que sim, Senhor. Ele está falando de outro líder aqui, que foi colocado em uma posição. Tinha uma quantidade enorme de integridade e lealdade a Deus, mas ele foi colocado em uma posição onde ele não poderia agir de forma independente. Mas mesmo assim, o Senhor ungiu sua vida.
mesmo que ele tivesse que fazer as coisas que ele não teria escolhido para fazer. O Senhor deu a volta e ele ungiu-o, de modo que o que foi feito para o mal acabou por ser bom. E eu não vou entrar nisso mais profundamente. Então, o Senhor continuou, e ele disse: Minha filha, estou realmente prestando atenção sobre as palavras de sua boca. Você não pode esperar ser perfeita, mas eu posso. Descanse nisso. Estou cuidando de nosso rebanho e do que eles recebem. Porque isso foi um ponto que eu estava começando a duvidar. Será que eu não ouvi o Senhor? Eu o perdi? E eu lhe disse: Obrigada, Senhor. Isso realmente ajuda. E eu tenho uma paz sobre isso. Eu acredito que ele é um bom homem, mas ele não pode agir independentemente. E certamente ele agora está sendo forçado a um estrangulamento que a sua própria sobrevivência depende de sua reação. Porque Obama quer a guerra. Ele está tentando destruir o nosso país. E a maneira como ele vai fazê-lo é por meio da guerra nuclear. Mas vocês orem por Putin, porque quem sabe o que o Senhor vai fazer.